Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô. O microfone dele tá funcionando. Talvez baixinho, né? Oi, amor. Alô, alô, alô. Mas eu não tô nem usando o fone, amor. Não é o fone que eu tô usando. O fone do computador eu tô falando. É. Hoje, na aula de educação física, a gente estava inventando novos movimentos para correr do lugar. Sabe qual é o nome dessa questão? Sabe, papai? Não. Falei assim, foi da cama que a gente corre mais rápido por causa dos espinhos. Todo mundo riu. Mas a ideia foi legal, né, papai? Foi. Alô, alô, alô. Mamãe, a calcinha pro chão tem o mesmo pra máquina de lavar, pro cesto, pro tanque. Hein? Vai, ela tá com cocô? Não. Então pode pôr na máquina. Você vai aparecer pela mesma coisa do Não, papai. tem parede ali. Não tá aparecendo. O papai tá dando aula. Mamãe, tá no WhatsApp. Ai, caramba. Mamãe, eu vou lavar o cabelo? Vai. Ah, então não precisa. Eu quase que tá lendo aí. Só agora que... Agora pouco que começa a chover aqui. É, nossa, o dia todo. Peguei chuva o dia todo. Nossa, o dia todo. Sabe? Aqui só... Alô, alô. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, queridos? Todo mundo ouvindo direitinho? Todo mundo ouvindo bem? Ótimo. Legal, obrigado, viu, pessoal, por responder.
Boa noite, Isa. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, prof. Tudo bem, querida? Tudo. Ótimo. Fala, David. E aí? E aí, professor, tudo bem? Boa noite. Eu estou bem. E você? Já sabe, né? Na medida do possível. Boa noite, Pro. Fala, Isa. Chamei você agora há pouco, mas você não tinha entrado ainda. Tudo bem com você? Tudo. É que também o meu som estava baixo. Tá tudo bem. Você sabe que é impressionante, né? Som, câmera. Acho que a gente nunca ficou de saco tão cheio disso tudo, né? Não é não? E assim, a internet nem sempre ajuda, né? Que às Não, vezes é é um outra, sufoco. é outra coisa. É internet, falta de luz, né? Som. A gente descobriu como a gente não tem paciência nenhuma com algo que a gente até gostava. É, Estranha ainda. Eu sou uma pessoa relativamente jovem com uma com costumes às vezes de velho, porque assim, eu ganhei um e-book é, mais que subutilizado, porque não gosto de ler. Eu gosto do livro que eu posso pegar, que eu posso escrever, que eu posso, sabe, folhear. entendi. Então, algumas coisas assim. Então, a tecnologia nunca foi Você uma tem uma, paixão. você tem uma relação carinhosa com o livro. Ah, sem dúvida. É isso mesmo. Eu tenho muitos, muitos. E fica complicado, né? Quando a gente não pode folhear, dar uma olhada, tal. Mas, enfim. Enfim. Muito bem, queridos. Um minutinho, vou tomar uma água, hein? Vou tomar uma água, volto já, tá bom? David, Oi. hoje de manhã ele deu aula de fisiologia ou de botânica? Não, ele deu de fisiologia mesmo. Ele vai continuar agora, inclusive. Sim. Não, é que ainda não subiu, então ainda não assisti, mas não tem problema, é só para eu pular o espaço no caderno, senão vira uma zona. Justo, justo. Obrigadão. Você não gosta de goiaba, né? Esse suquinho aqui fica bom, viu? Eu vou tomar, Jorge. Oi? Eu vou tomar, sim. Fica gostoso. Tem que colocar bastante, viu? Fica gostoso. Colocar bastante, aí depois colocar um adoçantezinho, fica ótimo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos aí? Vamos ou não? Vamos colocar esse povo todo para dentro aqui. Muito bem. Hoje eu consegui chegar com um pouquinho mais de folga.
Mas por quê? Porque o trânsito estava melhor? Não. Porque eu fiz alguma bobagem no trânsito? Não. Eu saí cedo da escola. Certo? Muito bem. Muito bem, muito bem. Não, não tenho não. Não vem com história não, que eu não tenho multa não, viu, David? Poucas. Vamos lá? Então vamos. Bom, queridos, o negócio é o seguinte. A aula, ela vai iniciar a partir desta ideia aqui, ó. Tá? Desta ideia aqui. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Bem? Ótimo. Vamos lá. Sim. Então é o seguinte, a aula vai iniciar a partir dessa ideia. O que nós temos aí? Nós temos aí uma via nervosa, tá bom? Uma via nervosa. Então, nessa via nervosa, o impulso nervoso, ele é transmitido, ele é propagado, tá bom? São palavras que vocês devem usar. Transmissão do impulso nervoso, propagação do impulso nervoso, num único sentido. Sempre, sempre do dendrito para o corpo celular, para o neurônio, para o próximo dendrito, corpo celular, axônio do próximo neurônio. Tá certo? Então, isso é muito importante, tá? Muito bem. Então, vamos lá. A partir disso, nós vamos discutir um conceito que cai muito, demais na prova, tá? E, normalmente, os alunos se atrapalham porque, às vezes, tem até confusão desses dois conceitos em livros, em material didático. Então, tem que tomar cuidado. Fala, Letícia. Pode falar, querida. Ô, professor, nisso que o senhor falou agora, eu fiquei com dúvida. Volta um slide, por favor. Vamos lá. Voltar o slide, por favor. Tá aqui. Isso. Então, eu fui fazer as questões agora de tarde e tinha uma questão que falava justamente sobre isso e foi considerada correta, mas falava que a sinapse pode ocorrer do axônio e um corpo celular, de 2 axônios ou de um axônio uma célula muscular. Eu fiquei confusa. Sim, mas eu falei isso de manhã. De manhã eu falei isso. Então, o que acontece? Existem 2 tipos de comunicação, tá? Envolvendo o neurônio. Então, você pode ter neurônio, tá? Neurônio, e a região de comunicação chama sinapse, não há contato físico entre os 2 neurônios. E uma outra comunicação que envolve neurônio é neurônio fibra muscular. E nesse caso, você não chama exatamente de sinapse, você vai chamar a região de contato, de comunicação, que também não tem contato físico, de placa motora. Tá bom? Certo? De qualquer modo, o que acontece? O neurônio é uma célula polarizada, então a propagação do impulso sempre vai ser dendrito, corpo celular axônio, tá? De um neurônio para dendrito, corpo celular axônio de outro neurônio. Ou dendrito, corpo celular axônio de um neurônio para a fibra muscular. Tudo bem? Sempre assim. Tá bom? Ficou claro ou não? Ficou sim. Obrigada. Nada, querido. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Então, gente, é o seguinte. Existe uma palavra aqui, nesse slide, que ela é fundamental para o entendimento de vocês. A palavra é reflexo. Tá bom? Reflexo. Muito bem. O que é um reflexo? Um reflexo, biologicamente falando, não fisicamente, oticamente, mas biologicamente falando, é uma ação que não envolve centro nervoso.
Então, é uma ação involuntária e que não envolve centros nervosos. Tudo bem? Isso é um reflexo. Então, você tem alguns reflexos. Por exemplo, né, o fechar das pálpebras, né? Então, quando você aproxima a mão dos olhos de alguém, a pessoa fecha as pálpebras, pisca, e isso é um reflexo, porque ela não pensou para fazer isso. Tudo bem? Certo? A respiração também é um reflexo, né? O batimento cardíaco também é um reflexo, tá certo? Então, tudo aquilo que é involuntário, beleza? Involuntário e que não está associado ao controle, à regulação de um centro nervoso é um reflexo. Todo mundo entendeu a definição? Todo mundo entendeu o conceito? Bastante importante. Você poderia me perguntar, mas o que é um centro nervoso? Um centro nervoso é o encéfalo e a medula espinhal. Tudo bem? Certo? Então, tudo que não envolve controle, tá? Controle, regulação dos centros nervosos e que é involuntário, ou seja, sem a nossa vontade, tá claro? É um reflexo. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a grande maioria dos alunos acaba escorregando, está associado com o quê? Com duas palavrinhas, arco, como está aí no slide, e ato. Arco e ato. Muito bem. Então, você já sabe o que é o reflexo. Muito bem. O que é o ato? Ato, reflexo. É a ação. Você encosta a mão na vela quente, tá certo? Você tira a mão sem pensar. Você encostou a mão numa chapa quente, você tira a mão sem pensar, tá certo? Então, isso é uma ação, certo, queridos? Ação. Se é uma ação, nós vamos chamá-la na prova, vamos identificá-la no enunciado da questão como ato. É um ato. Ato ou ação. Ato é a mesma coisa que ação. Então, o ato reflexo é a ação, atenção agora, é a ação involuntária, que não depende de controle e regulação dos centros nervosos. O ato reflexo é a ação. Está claro para todos? Muito bem. Involuntária, que não depende dos centros nervosos. Agora, o que é o arco? Arco. O arco é a via nervosa. É o que eu mostrei agora há pouco. É a via nervosa associada com o quê? Com o arco, desculpe, com o ato reflexo. Então, o arco reflexo é a via nervosa associada que vai determinar o ato reflexo. Ficou claro? Muito bem. Então vamos lá, devagarinho, devagarinho. Então, um exemplo super tradicional, muito tradicional, o reflexo patelar. Então o médico vem aqui com o martelinho e vai bater aqui, um pouco abaixo da rótula. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Ele vai pressionar o tendão. Ao pressionar o tendão, você tem um estímulo. Vamos lá, presta minha atenção. Vamos relacionar com o que nós vimos de manhã. Um estímulo que vai inibir a bomba de sódio e potássio e causar a despolarização dos receptores mecânicos localizados aí. O que são os receptores mecânicos? Neurônios modificados. Ao despolarizar, certo? A membrana dos receptores, origina-se o quê? O impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser deflagrado, vai ser propagado, transmitido por um neurônio, atenção agora, sensorial. Um neurônio sensorial, ou que está indo aferente. Um neurônio sensorial, sensitivo
ou aferente. Beleza? Muito bem. Então, o impulso nervoso vai ser transmitido, propagado por esse neurônio, tá? Aferente ou sensorial. Muito bem. O impulso foi transmitido segundo que princípios? Vamos lá. Terminações dos dendritos, corpo celular, axônio, terminação do axônio. Tá bom? Muito bem. E aí, o que que acontece? Aí você vai ter um neurônio intermediário associativo, tá certo? Um neurônio intermediário associativo. Onde está esse neurônio? Na medula espinhal. Você está entendendo? Então, o neurônio sensitivo entra pela raiz aqui, ó, raiz dorsal da medula espinhal, faz sinapse com o neurônio associativo lá dentro da medula espinhal, certo? Esse neurônio associativo faz, né, sinapse agora com quem? Com um outro neurônio. Qual neurônio? O neurônio motor ou eferente, tá bom? Então, o neurônio que leva o impulso nervoso até a medula é o neurônio sensorial ou aferente, ele leva. Lá ele sofre sinapse com o neurônio associativo, que também sofre sinapse com um outro neurônio que vai trazer, tá certo? Trazer, né? Efetuar, né? Determinar a motricidade, a ação, tá certo? Para o órgão efetuador, que é quem? Normalmente o músculo. E aí o que acontece? O músculo contrai e o indivíduo levanta a perna. Tudo bem? Então, o arco reflexo é formado por, vamos lá, neurônio sensorial, neurônio associativo, neurônio motor, neurônio sensorial ou aferente, neurônio associativo, neurônio eferente, tá bom? Ficou claro? O neurônio associativo está onde? Na medula espinhal. O neurônio sensorial entra na medula espinhal. O neurônio motor sai de dentro da medula espinhal. Esse conjunto de 3 neurônios, essa via nervosa é o arco reflexo, tá certo? É a via nervosa responsável pelo ato reflexo, tá certo? O arco reflexo não depende de nenhum controle ou regulação da medula espinhal e nem do encéfalo. Por isso que é um arco reflexo. Ele é involuntário, tá? E vai determinar o ato reflexo, que é a ação. Tudo bem, queridos? Vamos ver a dúvida aqui. Bia, não entendi. O ato reflexo independe de centros nervosos, como o encéfalo e a medula espinhal? Sim. Se sim, como é que ele passa pela medula? Ele passa pela medula. Ele simplesmente passa. Tá? Então, o neurônio associativo, ele está onde? Dentro da medula. Mas ele não depende de um neurotransmissor da medula, entendeu? Ele não depende de um centro de interpretação da medula, tá certo? E nem do encéfalo, tá claro? Ele simplesmente passa pela medula. Por quê? Porque a medula é o eixo que permite a comunicação com as várias partes do corpo, entende? Então, a via sensorial chega até a medula e pode ir até o encéfalo. Nesse caso, não vai. Ela chega até a medula, tem sinapse com o quê? Com o neurônio associativo, que tem sinapse com o neurônio motor,
e já volta para a musculatura. Tá claro a ideia? Você entendeu? Então, não há interpretação, não há um neurotransmissor, não há elaboração de uma resposta, entende? Não há o quê? A voluntariedade, ou seja, não há vontade, tá certo? É totalmente involuntário, sem regulação ou controle, tá? Ele simplesmente passa pela medula. Tudo bem, Bia? Ficou claro? Tá? Ficou ou não? Beleza. Todo mundo entendeu isso? Muito importante. Muito Professor, importante para a prova. Pode falar. você pode repetir o trajeto de novo do impulso nervoso? Acho que ainda não ficou muito claro para mim nesse tipo de situação. Então, o que vai acontecer? Você tem um estímulo. O estímulo é percebido por quem? Pelo neurônio sensorial ou sensitivo. É ele que vai levar o impulso nervoso até o neurônio associativo que está lá na medula. Certo? Aí o que acontece? Você tem uma sinapse aí, neurônio sensorial com neurônio associativo, outra sinapse, neurônio associativo com neurônio motor, que traz. Então, a via nervosa, o arco reflexo formado por 3 neurônios. O que leva o impulso nervoso até a medula, tá certo? O que faz as duas sinapses, tanto com o sensorial quanto com o motor, que é o associativo, e o motor, que traz o impulso nervoso para o órgão efetuador, tá? Que no caso, aí, por exemplo, é um músculo. Tudo bem? Ficou claro? Tudo. Então, Valeu, professor. Ficou isso sim. é a via nervosa. Beleza, queridos? Tudo bem? Então, bastante importante. Então, tá aí um textinho escrito por mim, tá certo? Para vocês não ficarem preocupados, né? E aqui, ó, a batidinha, você tem o quê? O estímulo aqui, ó, receptor, tá bom? Então, o estímulo despolarizou o receptor, ó lá, leva, tá certo? Leva, né? Até a medula espinhal, certo? Onde ele faz sinapse com o neurônio associativo, que faz sinapse com o neurônio que? Motor. O neurônio motor, né? Transmite o impulso que vai chegar no músculo a partir da placa motora, permitindo o quê? A contração muscular. Você não teve controle e regulação nenhum, tá certo? Nenhum, tá? Do encéfalo ou da medula espinhal. Por isso é um reflexo, totalmente involuntário. Beleza, queridos? Tudo bem? Tranquilo? Ótimo, muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui você tem um outro exemplinho. Aqui, ó. Sensorial ou aferente ou ainda sensitivo, tá? Chega na medula, o que acontece? Neurônio associativo, tá bom? Depois, você tem o neurônio motor, né? Ou eferente, que vai fazer com que o órgão efetuador funcione, tá bom? Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Você tem um preguinho, mexeu, você tirou o dedo rapidinho, neurônio sensorial, tá certo? Sinapse com o neurônio associativo, que tem sinapse com o neurônio motor, órgão efetuador, que é o músculo, vai contrair, você tira, flexiona o braço, tira a mão do perigo. Cada vértebra da medula é responsável por um arco reflexo em um lugar diferente? Não, Natália, você não precisa pensar nisso, tá bom? Você vai ver na faculdade que não. Os da perna, por exemplo, são na parte lombar. Na verdade, o que acontece? A região da medula até da região cervical até a lombar tem correspondência. A partir da região lombar, o que você vai perceber? Que os nervos, por exemplo, são mais longos e acabam inervando partes que estão para baixo do corpo, tá bom? E isso forma uma cauda que a gente chama de cauda equina, tá certo?
que nada mais é do que o conjunto de nervos que não tem essa associação, né? Da medula com a região correspondente ali no corpo. Mas não precisa fazer essa relação, tá bom? Não é necessário, tá bom? Muito bem. Mais alguma coisa, queridos? Tudo bem? Tudo Professor, bem? Pode falar. Fala, Felipe. tipo, depois que o neurônio recebe o sinal, são vários neurônios que chegam até a medula, ou é só um que, tipo, tem todo esse tamanho, que vai do joelho até a medula? De modo geral, um só. Entendeu? Então, neurônio sensorial, neurônio associativo, neurônio motor. Tá? Certo? Tá bom, valeu. De modo geral, é isso. Tinha pensado uma pessoa paraplégica. Se ela lesiona uma parte da coluna, a outra não pode atuar no lugar? Depende. Né? Se ela seccionou, né? Rompeu, né? Uma parte da coluna cervical, ela vai perder o quê? A comunicação daí para baixo. Não tem jeito. Entendeu? Daí para baixo, perde o quê? O controle e a regulação, né, do encéfalo sobre essas partes do órgão, do corpo que estão para baixo. Entendeu? É isso que vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. E aí, posso continuar então? Beleza. Organização, queridos. Organização do sistema nervoso, né, humano. Então, aqui, não fiquem muito preocupados, tá bom? Existem alguns nomes que a gente vai ver, tá? É importante que você produza um textinho, escreva um textinho, que você vai ver que isso vai ficar bem claro na sua cabeça. E mais nada, tá bom? Então, vamos lá. Existe o que a gente chama de encéfalo. Tá aqui, ó. Encéfalo. Tudo que está dentro do crânio. Encéfalo, tá? E um grande eixo que sai do encéfalo e entra dentro da coluna vertebral, que é a medula espinhal, tá certo? O encéfalo, ele é formado por um grande órgão, que é a massa maior do encéfalo, chamado cérebro. Tá aqui, ó, cérebro, tá bom? Então, o encéfalo é formado pelo cérebro, tá? Você vai ter dois hemisférios, duas metades, metade esquerda, metade direita, tá bom? Você vai ter uma região central, bem central, dentro, né? Dentro do crânio, certo? Logo abaixo, ali encostadinha no meio do cérebro, tá bom? Bem no meio da cabeça aqui, ó, tá? Bem no meio da cabeça, chamada diencéfalo, tá certo? Diencéfalo. O diencéfalo é formado por duas estruturas importantes, né? Associadas com a autorregulação do corpo, com a homeostase do corpo, chamadas de tálamo e hipotálamo, tá bom? Então, de novo, vamos lá. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo diencéfalo, aqui no meio, tá? Constituído pelo tálamo e hipotálamo, tá? Na parte de trás aqui, posterior, né? Uma estruturinha que parece uma arvorezinha, chamada cerebelo, tá certo? Cerebelo, né? Então, cérebro, diencéfalo, cerebelo, e a primeira porção do que seria a medula espinhal, uma parte volumosa, a gente chama de ponte. Dá para relacionar. Seria o quê? O que liga o cérebro com a medula, tá? Então, ponte. Logo depois da ponte, você tem um centro nervoso que controla reflexos importantes, chamado de bulbo, e em seguida a medula espinhal. Então, a medula espinhal, nós podemos pensar assim, que o início da medula espinhal recebe o nome de ponte, depois bulbo e, a rigor, medula espinhal, que vai ter a região lombar, tá?
Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Tudo bem? O encéfalo é formado pelo, vamos lá, cérebro, diencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. Tá bom? Então, cérebro, diencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo, né? E a medula espinhal é a medula espinhal. Tá bom? Muito bem. Legal. Vamos lá. Outro ponto super importante. Vamos lá. Super importante. Eu tenho que pensar que o tecido nervoso, ele é protegido. Então, o sistema nervoso, ele é protegido. Ele é protegido por 3 membranas, cuja infecção é muito séria e chama meningite. A meningite é uma infecção do quê? Pode ser viral e bacteriana. Ela é muito séria. Ela pode deixar sequelas muito graves, tá bom? Envolvendo o sistema nervoso. Então, meningite lembra o quê, queridos? It, inflamação, infecção das meninges. Das meninges. Então, olha que interessante. Aqui, ó, querido, aqui, ó, está o tecido nervoso, certo? É a medula espinhal. Aqui, ó, o que você está vendo? Uma vértebra, outra vértebra, coluna vertebral. A medula espinhal, ela não está em contato. Ela não está em contato com o osso, com a vértebra. Tá claro? A mesma coisa acontece com o encéfalo, que não tem contato direto com o crânio, com o osso. Tudo bem? Então, entre o crânio, certo? E o encéfalo existem as meninges. Entre a vértebra e a medula existem as meninges. As meninges são 3. A mais próxima do tecido nervoso recebe o nome de pia mater. Tá? A intermediária recebe o nome de aracnoide. E a mais externa, que está em contato com o osso, dura, ó, dura, tá? Então, você tem aí uma relação para fazer. Dura mater, a intermediária aracnoide, por quê? Porque ela se ramifica bastante, tá certo? E a mais interna, pia mater. Muito bem, essas meninges, elas protegem contra agentes patogênicos, quem são? Vírus, bactérias. Elas servem de barreiras para substâncias. Tudo que está no sangue é capaz de chegar no tecido nervoso? Não. Entendeu? Então, existem barreiras que alteram a permeabilidade, né? O transporte, a possibilidade de que substâncias cheguem no tecido nervoso. Substâncias tóxicas, substâncias, por exemplo, mutagênicas, substâncias que podem alterar o funcionamento, entendeu? Então, revestindo, isso eu preciso levar para o vestibular, revestindo o tecido nervoso, 3 camadas, tá? A mais interna, pia mater, a intermediária, aracnoide, e a que faz associação direta com o sistema esquelético, com o osso, é a dura mater, tá bom? Grande objetivo, proteção contra infecções, tá certo? Lesões, tá bom? E vão permitir o quê? Que exista uma proteção, uma manutenção da integridade do tecido nervoso em relação ao acesso de toda e qualquer substância. Então, não é qualquer coisa que chega aí no cérebro. Tá claro? Ficou entendido? Então, bastante importante isso, para que você possa entender que, muitas vezes, o cérebro, ele pode ter, o encéfalo, ele pode estar com uma fragilidade grande por conta do comprometimento das meninges, tá certo? Então, por exemplo, uma batida grande na cabeça, ela pode determinar o quê? Uma inflamação.
um edema, um edema que é uma retenção de líquido que está acontecendo aonde? Nas meninges, e não exatamente no tecido nervoso, entendeu? É lógico que se você tem uma inflamação aí, se você tem um edema aí, vai haver uma compressão sobre o tecido nervoso. Dói? Dói. O que você tem que fazer? Uma punção. Você tem que tirar esse líquido, tá? Então você vai furar o crânio e vai retirar o líquido. Com muito cuidado, você vai perceber que como entre o crânio e o tecido nervoso estão as meninges, você não vai necessariamente atingir o tecido nervoso, tá? Então você faz isso com vídeo, né? Auxílio de vídeo e tira o edema, tá bom? Ficou claro? Tá? Então, bastante importante você perceber que o tecido nervoso, ele recebe toda uma proteção, existe uma barreira permeável aí, tá bom? Que impede que qualquer substância chegue numa boca. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Tranquilos? Ótimo. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, de novo, vamos lá. O que você tem? Sistema nervoso central, encéfalo, que é o que está dentro do crânio. Tudo bem? Certo? E aqui o que nós temos? O cérebro, que na verdade pode ser dividido, né, em diencéfalo, que é o meio do cérebro, tálamo e hipotálamo, e o cérebro propriamente dito, que é o telencéfalo. Tá bom? Muito bem. Depois, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o tronco encefálico, o tronco, que é o quê? Aquela região que vai dar início depois à medula espinhal, tudo bem? Certo? Mesencéfalo, né? A ponte, bulbo, né? Tá bom? E logo depois, o que você tem? A medula espinhal, tá certo? Então, você tem lateralmente aqui, né? O encéfalo, aqui, cerebelo, e mais para dentro, né, o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, né, e depois já saindo o quê? A medula espinhal. Tudo bem, queridos? Certo? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá, então. Então, tá aqui. Vamos falar um pouquinho do cérebro, né? Então, o cérebro, olha que interessante, ele é a sede das sensações. Então, o que eu sinto, biologicamente falando, tem uma sede nervosa, num centro nervoso. Qual é esse centro nervoso? Cérebro. Então, o cérebro é responsável pela percepção das sensações. O que é que eu estou sentindo? É frio? É um som? Eu estou vendo uma imagem? Você entendeu? É um cheiro, né? É um sabor? É um gosto? Tá bom? É dor, né? Então, sensação. Tá bom ou não? Tudo bem? Que mais? Os atos conscientes. Atos conscientes tem uma sede aonde? Cerebral. Tudo bem? Os atos voluntários, que é aquilo que eu quero, tá bom? Sede do pensamento, da memória, da inteligência, da aprendizagem. Então, quer dizer, aquela questão de formar o quê, gente? Sinapses, tudo bem? De permitir o quê? Que você construa saberes, conhecimentos. Então, isso, biologicamente falando, é cerebral. Tudo bem? Pelo que eu estou vendo aqui, alguém acessou a conta, né? Vocês perderam a conexão? Não, estamos aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Tá dizendo Zoom saiu. Pro esse Zoom, ele é meio louco. De vez em quando ele dá umas mensagens sem noção. É mesmo? Então vamos lá. Às vezes ele dá recado que os professores caíram e tá tudo normal. Tá bom então. Então vamos lá. Então, queridos, é assim, se o teu corpo está deitado, você não precisa estar com o olho aberto para saber que está deitado, né? Se você está inclinado para frente, se você está inclinado para trás, os sentidos todos, né? A visão, o olfato, o paladar, né? Tudo cede no cérebro. Então, o cérebro é, sem dúvida nenhuma, o principal centro nervoso, tá bom?
Veja bem, essa imagem é uma ilustração, por favor. Ninguém precisa ficar fazendo esse desenho ou decorar esse desenho, por favor, tá bom? Certo? Não precisa. Agora, é importante saber da importância do cérebro. Então, quer dizer, dependendo do traumatismo craniano que eu tenho, ele sofreu um traumatismo. Primeiro ponto, vamos lá. Isso sim pode cair na prova. Ele sofreu um traumatismo craniano. Primeiro ponto. O que eu preciso saber? Qual foi o local? Qual é a posição do trauma na cabeça? Por quê? Porque aí, olha o que acontece, querido. Olha aqui, ó, fala. Eu posso perder a fala, eu posso perder a audição, eu posso perder a visão, posso ter o quê? Problema com o tato, posso ter um problema de movimentos, entendeu ou não? Certo? Então, por exemplo, depende de onde o pugilista leva os socos, o que acontece? Ele pode sim ter o quê? Hematomas, lesões, que fazem com que ele perca algumas funções. Quais funções? Aquelas cuja área de interpretação no cérebro estão na região que foi lesada. Ficou claro ou não? Tá? Então, importante. Isso é uma ideia importante. Mas eu preciso saber quais são as regiões onde elas estão? Não, fique calmo com isso. Tá? Tá certo? Bastante importante essa noção. Tá? Muito bem, queridos. Continuando. Diencéfalo. Onde está o diencéfalo mesmo? Então, eu posso considerar o cérebro, né? O cérebro, formado por duas partes. O cérebro propriamente dito e a região central dele, formada pelo tálamo e hipotálamo. Então, olha que legal. Olha que legal. O tálamo, gente, é responsável pela consciência. Pela consciência. Isso é muito importante. Muito importante. Tá? E o hipotálamo, isso aqui cai, esse ponto cai. E o hipotálamo, ele é responsável pela temperatura, né? E pelo apetite, principalmente, né? Balanço hídrico, você normalmente não vai ver na prova, porque está associado a outra estrutura, né? Muito mais importante. Mas temperatura e apetite. Então, quer dizer, os moderadores de apetite, eles agem aonde? No hipotálamo. A minha sensação de frio e calor, tá? Tem sede aonde? No hipotálamo. Tudo bem? Certo? Então, o tálamo, consciência. Consciência. O hipotálamo, calor, né? Frio, ajuste de temperatura, como se fosse o termostato do organismo e a questão do apetite. Tá bom? Certo? Muitas vezes, o que acontece? Quando as pessoas falam para você, mas você está comendo sem fome. É verdade. Por quê? Porque você tem uma origem nervosa. Entendeu agora? Entendeu agora? Eu estou comendo sem fome, eu estou comendo por ansiedade, eu estou comendo de nervoso, de preocupado, tal. Por quê? Porque a origem do apetite é hipotalâmica. Entenderam, queridos? Hipotalâmica, tá? Então, alguém pode realmente comer, mesmo que o estômago não esteja, que esteja vazio, ou que não esteja com fome, ou que esteja abaixo, aí, por exemplo, do nível do ATP, né? Não, nada disso está acontecendo com ele. Ele está comendo por conta de quê? De uma origem nervosa, hipotalâmica. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Bastante interessante. Muito bem. Outro ponto. Vamos falar agora do cerebelo, tá? Cerebelo. O cerebelo tem uma função fundamental, que une, né, três que estão no slide aí, tá? Três. Então, quando você fala de equilíbrio do corpo, o equilíbrio está associado com a orientação espacial e associado ao mesmo tempo com movimentos. Então, vamos lá. Um organismo, por exemplo, que voa muito bem, uma ave, tá claro? Tem um cerebelo bastante desenvolvido. Se ela não tivesse o cerebelo bastante desenvolvido, não conseguiria voar, mudar de plano, né, no ar.
Então, quer dizer, a questão do equilíbrio, a questão da orientação espacial e do movimento coordenado é uma questão de cerebelo, tá? Então, por exemplo, andar de bicicleta, cerebelo. Nadar, cerebelo. Dar um pulo num trampolim, cerebelo. Mergulhar, cerebelo. Tá claro ou não? Tá certo? Então, quer dizer, uma estrutura extremamente importante, desenvolvida demais em aves e mamíferos. Tá bom? Certo? Tem uma dúvida aí. Quem é? Vamos ver. O seu cerebelo é subdesenvolvido. Não, Bia, nem, não necessariamente. Tá bom? Tá? Então, cerebelo bastante importante, né? Aninha, vamos lá. A falta do ovário por histerectomia pode desequilibrar a ação do hipotálamo, já que a mulher sente calor por ter entrado na menopausa? É o contrário, tá bom? É o contrário. Então, na verdade, você tem no cérebro estruturas que vão alimentar ou não outras estruturas do corpo, entre elas as gônadas. Então, por exemplo, a gônada, ela tem o seu funcionamento controlado por função nervosa e não o contrário, tá bom? E não o contrário. Então, o que que acontece? O funcionamento do hipotálamo, né, pode sim estar associado aos calores, né, aos frios, aos humores da mulher na menopausa, tá? Mas é ele que controla. E por quê? Porque o ovário já está o quê? Hipofuncional, já começa a deixar de funcionar, entende? Então, quer dizer, o estímulo você tem, né? Mas aqui, o órgão-alvo não está bom, né? Já está falindo. Então, é o contrário, tá? A labirintite tem alguma relação com o cerebelo? Não. Aline, na verdade, a labirintite tem a ver com a orelha. Tá legal? Orelha. Nós vamos ver hoje, vamos ver se dá tempo. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Continuamos? Tudo bem? Legal. Tronco encefálico, então, o que que é mesmo? É a parte central que sai ali do cérebro e vai em direção à medula, que origina a medula espinhal. Então, olhe bem agora, ó, cérebro, diencéfalo, tronco encefálico saindo daqui, e entre o cérebro e o tronco encefálico, que é mais interno, o cerebelo. Ficou claro? Tá bom? Quando você, por exemplo, né, bate o carro e faz isso, ó, faz isso, né, ó, por inércia, né? O que que acontece? A região do cérebro que você lesiona é esta aqui, que é onde está o córtex visual. Por isso que nesse momento assim, você começa a ver estrelinhas. Ele foi o quê? Muito estimulado, tá? O córtex visual. E aí você, como é que sai do carro? Você sai do carro tonto, sem enxergar direito e tonto. Por quê? Porque você acabou impressionando quem? Pressionando e imprimindo uma força sobre aqui, o córtex occipital, que é a parte de trás aqui do cérebro, tá claro ou não? E o cerebelo. Então você sai do carro tonto, não é a batida que deixa você tonto, mas é uma batida específica, aqui na parte de trás do crânio. Você sai do carro tonto porque você lesionou, né? Você traumatizou o cerebelo e sem enxergar direito por conta da batida que você deu, né, em relação ao córtex, né, a parte de fora do cérebro, córtex visual. Tá bom? Muito bem. Então, é isso aqui que nós falamos, ó, reflexos visuais, né? Você vai ter aqui essa parte, né, debaixo aqui do cérebro, bastante importante, tá? A ponte, na verdade, é uma ponte. Nunca vi perguntar no vestibular. Nunca. É a parte inicial, tá? O bulbo fundamental. O bulbo cai, tá? Então, aí é aquela questão importante. Vamos lá.
Controle de batimento cardíaco, tá? Controle de batimento cardíaco. Lembra aquela história do tum-tá, que você tinha um marca-passo? Muito bem. Onde está o centro nervoso de controle e regulação desses batimentos? No bulbo, tá? Então, quer dizer, existe um reflexo aí, tá certo? Ele independe da sua vontade. Então, é o controle dos batimentos cardíacos, tá bom? Em determinada situação, o coração pode ter uma taquicardia, bater com uma frequência maior, tá certo? Por causa do bulbo. Pode ter uma braquicardia com uma frequência menor, por causa do bulbo. Tudo bem? O bulbo é o centro de 3 reflexos importantes. Primeiro reflexo, batimento cardíaco. Segundo reflexo, respiração. Uma lesão no bulbo é super séria. Só que para ter uma lesão no bulbo, complicado, porque ele está bem protegido, né? Tá certo? Está bem no meinho ali, para baixo. Então, sede, né, do reflexo respiratório, do batimento cardíaco e um outro ponto importante, da deglutição. Você coloca alguma coisa na boca, engoliu, podemos virar você de ponta cabeça. Independe da vontade, né? O ato vai continuar ocorrendo. Tudo bem? Certo? Ficou claro, queridos? Então, tronco encefálico, para a prova, o que é importante? Bulbo, tá? Então, o bulbo é a sede do reflexo, do batimento cardíaco, do reflexo respiratório e do engolir, tá bom? Centro nervoso de controle, tá? Ficou claro? Bastante importante. Muito bem. Medula espinhal, também chamada de RAC, tá? Então, você tem o quê? Um tecido, uma estrutura nervosa em forma de cilindro, tá? Que se aloja dentro das vértebras e da qual partem o quê? Prolongamentos. Prolongamentos que chegam em todas as partes do corpo. Esses prolongamentos partem aos pares. Então, olha lá, entre duas vértebras, você vai ter o quê? Uma vértebra, outra vértebra, um par de nervos. Um saindo para a direita, outro saindo para a esquerda, né? 31 pares de nervos espinhais ou raquidianos. Uma parte desses nervos sai da onde? Da região mais alta da medula espinhal, certo? Região cervical. Depois, no meio das costas, a maior parte das costas, região torácica. Depois, gente, região lombar. E depois, região sacral. Então, quando o cara fala assim, você operou a L4, né? Então, eu tinha uma hérnia na vértebra lombar 4, lá embaixo, tá certo? O que acontecia? Então, vamos lá. Você tem aqui uma vértebra e a outra vértebra. Entre as duas vértebras temos um disco intervertebral, tá certo? Um nervo saindo para a direita, outro saindo para a esquerda. Temos simetria bilateral, certo, queridos? A posição postural. Então, olha o que acontece. Se, por exemplo, né, entre as minhas duas vértebras eu tenho um desequilíbrio, ó, certo? Elas, por exemplo, estão pinçando neste lado aqui, uma parte, ó, do disco intervertebral e, portanto, do nervo, ou deste lado, ou tendo um achatamento, eu posso ter complicação do tecido nervoso. Então, esse estímulo direto do nervo vai me causar o quê? Formigamento, vai me causar dor, tá claro? Então, às vezes, você imagina uma criança que é forçada a trabalhar e a carregar coisas em cima da cabeça. Ah, é cultural, é bonitinho. Não, é um crime. É um crime. Porque, na verdade, ao carregar uma coisa pesada em cima da cabeça, você tem o quê? Uma compressão da coluna vertebral. Então, as vértebras acabam comprimindo uma às outras. O disco intervertebral fica achatado e os nervos
ficam pinçados. Isso dá dor, uma dor que não tem posição. Se o cara está sentado, deitado, em pé, vai doer. Entenderam ou não? Então, muito importante, a atividade física, né? A ergonomia. Eu estou numa posição legal, para estudar, para mexer no computador, para trabalhar, entendeu? Eu não tenho que ficar curvado para frente, não tenho que ficar curvado para trás, eu não tenho que ficar curvado para um lado direito, nem para o lado esquerdo. Por quê? Porque as vértebras podem o quê? Pinçar os nervos. E isso vai te causar dor. E aí você vai ter que fazer o quê? Uma cirurgia. Voltar a colocar a vértebra, uma vértebra equidistante da outra, exatamente com a mesma distância em todos os pontos, para que ela não comprima nenhum nervo, por exemplo. Entendeu? Certo? Ou tentar fazer o quê? Uma fisioterapia, uma meu Deus, RPG, né? RPG que faz com que você realinhe a coluna com movimentos específicos, fortalecimento da coluna com movimentos físicos, tá certo? Então, isso dá uma proteção e impede a hérnia, por exemplo. A hérnia já caiu em vestibular. A ideia básica é essa. Ficou claro, queridos? Tudo bem? Tá? Ficou bem? Tudo bem? Pode falar, David. Professor, você pode falar desses nervos raquidianos de novo, por favor? Eu acho que eu não compreendi muito bem. Você lembra do arco reflexo, não? Então, quer dizer, as vias nervosas chegam, né? Chegam na coluna e saem da coluna, certo? Tá? Conjunto de vias nervosas, né? Feixes e neurônios formam nervos. Então, os nervos chegam na coluna e sobem, ou eles podem simplesmente fazer o quê? Um arco reflexo e vir para o órgão efetuador. De qualquer modo, são sempre dois, né? Do lado direito e do lado esquerdo, tá certo? Então, nervos raquidianos são nervos espinhais, tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Beleza, então, tipo, seria, tipo, as vias mesmo do arco reflexo, né? Não só elas fazem parte, entendeu? Tá. Elas fazem parte dos nervos. Às vezes, no nervo, que é um feixe de neurônios, tá certo? Um nervo é um feixe de neurônios, você pode ter um arco reflexo ali, entendeu? Um arco reflexo ali dentro do nervo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vi uma menina que tinha essa doença. Qual doença? Labirintite. Que ela não conseguia manter o pescoço em pé sozinha. Você poderia explicar melhor para mim, professor? Então, veja bem, manter o pescoço em pé sozinha não é exatamente a labirintite. A labirintite está associada com o quê? Com uma náusea, com uma tontura, quase que constante, o tempo inteiro. Você virou a cabeça, você está tonta. Você tem uma náusea, né? Certo? Você até vomita. É outra história, isso está associado à orelha, né? Vamos ver isso daqui a pouco, tá? Não está associado com a musculatura e a estrutura de sustentação aqui no pescoço. Não é isso, tá bom? Já vamos falar disso. Muito bem. Isso acontece. Labirintite no carro, né? Também acontece. Muito bem. Tudo bem, queridos? Mais alguma coisa ou não? Professor, Pode falar, eu tenho David. outra dúvida. As vias do arco reflexo, elas não têm um revestimento assim como o tecido nervoso da medula espinhal, né? Mas, tipo, se acontecer algum choque mecânico, sei lá, O sabe? nervo? Pois é, o nervo. Você pinçou o nervo. O que acontece? No que você pinça o nervo, né, você sente, entendeu? Porque o nervo, ele não tem osso ao redor e ele não tem as meninges ao redor também. Não tem. Sim, mas isso afeta de alguma maneira, tipo, Sensibilidade. Qual é o princípio da acupuntura? É você colocar o quê? As agulhas em locais específicos onde você atinge o nervo. Então, do mesmo modo que uma pressão, um pinçamento pode te dar uma dor, ele pode o quê?
causar um estímulo que vai originar um impulso nervoso que está associado a um relaxamento. Entendeu? Do mesmo modo. Certo? Muito bem. Continuando? Muito bem. Sistema nervoso periférico, queridos. O sistema nervoso periférico, ele é formado por o quê? Pelos nervos, tá? Por todos os nervos que saem da coluna. Sejam eles envolvidos com arco reflexo ou não. Todos os nervos. Então, veja bem, a cabeça está aqui, ó, tá? A cabeça está aqui. Você tem um conjunto de nervos que forma a região cervical. Aqui está o tórax, um conjunto de nervos que forma a região torácica. Aqui, um conjunto de nervos que formam a região lombar e depois sacral, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? As vértebras, tá bom ou não? As vértebras. Então, o que acontece? Quando as vértebras se movimentam uma em relação à outra, você corre o risco de ter esse pinçamento no nervo. E aí isso pode causar o quê? Dor, formigamento, por exemplo. Tá claro? Muito bem. Então, o sistema nervoso central, o que é mesmo, queridos? Encéfalo e medula espinhal. Tá bom? Encéfalo e medula espinhal. Né? O encéfalo formado por, vamos lá, cérebro, certo? Diencéfalo, tálamo e hipotálamo. O tálamo torna você consciente. O hipotálamo cuida do quê? Da autorregulação. Lembra disso? Temperatura e apetite. Certo ou não? Depois você tem o tronco encefálico, que o principal ponto qual é? É o bulbo, que é o centro motor do quê, querido? Do controle do batimento cardíaco, movimentos respiratórios e o ato de engolir. Fora isso, nós temos o cerebelo, né? Que é responsável pelo equilíbrio, movimento espacial e movimentos, tá? Muito bem. E a medula espinhal, né? A medula espinhal, que vai ser responsável por comunicar, né? Servir de comunicação, de transmissão dos impulsos nervosos por todo o corpo. Trazer o impulso nervoso para o encéfalo e levar o impulso nervoso do encéfalo. A medula espinhal é um centro nervoso? É um centro nervoso. Tá? Então, sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. Então, você vai pensar que do encéfalo e da medula, né, nós estamos falando de um eixo. Para fora desse eixo está na periferia. A periferia está associada à periferia do corpo. Então, a periferia do corpo, ela é enervada. A partir da medula espinhal até a periferia do corpo, tudo é enervado, tá? Então, os órgãos internos são enervados, a parede do corpo é enervada, tá certo? A pele é enervada, tudo bem? Certo? Então, esse conjunto de nervos forma o quê? O sistema nervoso periférico. Conjunto de corpos celulares, como é que vai chamar? Gânglio. Era o mesmo nome lá na minhoca. Gânglio, igual, né? E os receptores. Então, por exemplo, quem é que vai, né, perceber o estímulo? Ah, quem percebe o estímulo é o cone, é o bastonete aqui no olho. Ah, é a papila gustativa, né? Na língua, tá certo? E são os corpúsculos todos que tem na pele, associado com o quê? Contato, com dor, com o calor, com o frio, com a pressão. Tudo isso, todos esses receptores, são neurônios modificados, capazes de perceber estímulos específicos. Não adianta eu pegar uma lanterna, né? Uma lanterna e jogar, né, aqui na orelha, certo? Pego a lanterna do celular e jogo aqui na orelha. E pergunto para você, David, ela está acesa ou apagada? Você não vai saber dizer. Por quê? Porque o receptor é específico, sempre. Então, você tem fotorreceptor, quimioreceptor, mecanorreceptor, entendeu? Então, quer dizer, o mecanorreceptor, ele é estimulado a partir do quê? Do movimento de partículas no ar, por exemplo, ou do tato,
ou da dor, ou da pressão, ou do corte, tá certo? Ou da temperatura, né? Pode chamar de termorreceptor, tá certo? No olho, você tem cone e bastonete, que são os fotorreceptores. No nariz e na boca, quimiorreceptores. Então, todos os receptores são específicos. E a intensidade do estímulo, ela é fundamental para eu poder perceber o estímulo. Falei isso de manhã. A lei do tudo ou nada. Lembra disso? Ou você ouve o som, ou você não ouve o som. Não tem essa de ouvir mais ou menos. Ou você vê o fóton, ou você não vê o fóton. Não tem essa de ver mais ou menos. Então, quer dizer, a intensidade, né, do estímulo vai ser capaz de parar a bomba de sódio e potássio, despolarizar a membrana e criar o quê? O impulso nervoso que vai ser transmitido. Ou não. Se o impulso não permitir isso, desculpe, se o estímulo não permitir isso, você não vai perceber. Entendeu a ideia? É isso. Por isso, por exemplo, que tem sons que alguns animais ouvem e outros não ouvem. Tá claro a ideia? Tá? Então, quer dizer, a percepção é do tipo tudo ou nada, certo? Tudo ou nada. E se ela é do tipo tudo, o que que acontece? O estímulo inibe a bomba de sódio e potássio, despolariza, gera um impulso nervoso que vai ser transmitido pelo neurônio de que tipo, queridos? Sensorial, sensitivo ou aferente até um centro nervoso. Nesse centro nervoso vai acontecer a interpretação ou um arco reflexo. Entenderam a ideia? Certo? Então, basicamente, é isso. É muito simples, na verdade. Temos que trazer para o dia a dia e tentar entender de que maneira que a gente relaciona, aplica o conceito. Né? Tudo bem, queridos? Tranquilo ou não? Sim? Ótimo. O sistema nervoso periférico, atenção agora, isto cai no vestibular. O sistema nervoso periférico, ele é formado por duas partes, beleza? Então, nervos que vão chegar até um órgão porque eu quero mover esse órgão. Todo mundo entendendo? Vamos lá. Então, existem nervos que chegam na musculatura da perna, na musculatura do braço, na musculatura da língua. Tá claro ou não? E eles são nervos do corpo. O corpo recebe o nome, em latim, de soma. Então, sistema nervoso voluntário. É uma parte do periférico. Então, são nervos, né, que vão enervar órgãos, tá certo? Cuja ação é voluntária, você quer, você deseja. Tudo bem ou não? Por outro lado, vamos lá, você já passou vergonha, muitas vezes. Você está lá sentado com seus amigos, de repente o teu estômago mexe, teu estômago ronca, e ronca alto, e as pessoas olham para você e você fala, peraí, foi sem querer. E foi sem querer mesmo. E por que foi sem querer? Vamos lá. Porque o estômago é enervado, tudo bem a palavra? Enervado, tudo bem não? Ele é enervado por nervos que compõem o sistema nervoso periférico, que é nervo, autônomo, independe da tua vontade. Aquela história do coração que eu já falei para você é igual. Ah, o meu coração bate por ela, o meu coração bate por ele. Ele faz meu coração bater, ela faz meu coração bater. Papo furado. O coração bate por causa do marca-passo que tem o quê? Um controle aonde? Lá no bulbo, entendeu? Independente da tua vontade. Ah, mas e se eu medito? E se eu relaxo? Eu consigo o quê? Fazer os batimentos cardíacos diminuírem em frequência e intensidade. Tudo bem, uma ação nervosa. Tá?
Você pode conseguir isso praticando yoga, até pode. Vai exigir muita dedicação, disciplina, mas até dá. Entenderam a ideia? Então vamos lá, queridos. Vai, de novo, organizando a cabeça, por favor. Deixa eu ver a dúvida que tem aqui e eu já falo. Isso. Então, no coração, você tem dois nódulos, né? Dois marcapassos. O primeiro entre os átrios, que é o sino atrial, e o segundo entre o átrio e os ventrículos, átrio ventricular. Exatamente. Tum! Né? Tum! Então, quer dizer, enche e contrai átrio, para depois encher e contrair quem? Ventrículo. Tum! E o tá. Tum, tá, tum, tá. Beleza? Então, quer dizer, o controle do nosso coração é neurogênico. Neurogênico. Ele bate por influência nervosa, tá bom? Então, vamos lá, queridos. Sistema nervoso dividido em dois grandes grupos, dois ramos. Sistema nervoso central, encéfalo e medula, tá claro? Certo? Tudo bem? Sistema nervoso periférico, nervos, encéfalo, cérebro, tálamo e hipotálamo. Que mais? Cerebelo, tá certo? Tudo bem? Que mais? Pus o tronco encefálico, bulbo e a medula. Muito bem. Funções principais do cérebro: inteligência, memória, sensação, motricidade, equilíbrio, sentidos, tá bom? Muito bem. Função do tálamo, vamos lá. Função do tálamo: consciência. Né? Função do hipotálamo: calor e apetite. Tudo bem? Cerebelo: equilíbrio, movimento postural, tá certo? E coordenação de movimentos. Pense no cerebelo, pensou em cerebelo, você pensa no mergulho, pensa no voo, tá bom? Pensa no basquete, pular, né? Movimentos precisos, complexos, tudo bem? Ótimo. No bulbo, os controles nervosos do quê? Batimento cardíaco, deglutição e centro respiratório. A medula, o que ela tem a medula? Ela é o centro nervoso que comunica, né, o encéfalo com todas as partes do corpo. Por intermédio de quem? Dos nervos que compõem o periférico. Os nervos que compõem o periférico podem inervar estruturas cuja função é voluntária. Então, sistema nervoso periférico somático, voluntário. Tá claro a ideia? Certo? E os nervos podem o quê? Inervar estruturas cuja ação é involuntária. Certo? Coração, estômago. Beleza? Tá bom? E aí você vai chamar de quê? Autônomo. É por conta própria. Beleza ou não? Ficou claro até aí? Tranquilos? Todos? Agora vamos passar para um outro ponto que o vestibular vai pegar, tá? Quais são as divisões do sistema nervoso autônomo? Então vamos lá, queridos. Você está na calçada, certo? Esperando os carros pararem para você atravessar a rua. Aí vem um doido louco, tá certo? Que joga o carro na calçada e te dá um susto absurdo. Tudo bem? O que acontece? Tua respiração fica ofegante. O teu coração bate mais rápido. Tudo bem? Tua pupila, olá, querido, dilata. Beleza? Tua boca fica seca. O esfíncter, lembra do esfíncter? Que são aqueles músculos circulares do tubo digestivo, né? Eles travam. Não passa nada, né? Do esôfago para o estômago, do estômago para o duodeno, do ânus para fora, não passa nada. Você levou um susto desgraçado, certo? Fica todo mundo lá em volta. Calma, 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 calma. De repente, o que acontece? Depois de uns 20 minutinhos, como é que você está? Vamos lá. A tua pupila, ó, diminuiu, certo?
Teu coração voltou ao batimento normal, teu ritmo respiratório também. E se você não tomar cuidado, você fica todo cheio de xixi e de cocô. Depois que o susto passou, as pessoas acabam fazendo xixi e cocô, porque o esfíncter relaxa. Entendeu? Então, queridos, o que eu falei? Eu falei de ações. Prestem bem atenção, por favor. De ações que são antagônicas. Certo? Coração batendo mais rápido, depois mais devagar. Antagônicas. Mas espera aí, o coração ficou doente por conta disso, queridos? Ou o coração pode eventualmente bater mais rápido e depois mais devagar? Pode. Então, guardem, por favor. Guardem, por favor. O sistema nervoso autônomo, que é involuntário, você entendeu? Que não depende da tua vontade, certo? Ele é antagônico e harmônico. E ele é formado por nervos que fazem parte do simpático e nervos que fazem parte do parasimpático. Então, de novo, sistema nervoso periférico, formado pelo conjunto de nervos, certo? Conjunto de nervos do sistema nervoso. Esse conjunto de nervos podem enervar estruturas cuja funcionamento é voluntário. Então, sistema nervoso periférico somático ou voluntário. Beleza? E um conjunto de nervos que pode enervar estruturas cuja função é involuntária. Sistema nervoso periférico, autônomo ou visceral. O sistema nervoso autônomo ou visceral, involuntário, tem dois ramos. Tem nervos que vão estimular alguma coisa e nervos que vão inibir alguma coisa. Eu acabei de falar para você que o coração pode bater mais rápido. Opa, é um ramo do sistema nervoso autônomo que está fazendo isso. Ou ele pode acalmar, é o outro ramo. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é antagônico, um faz, um desfaz, mas ao mesmo tempo harmônico. Como é que eles chamam? Simpático e parasimpático. O que o simpático estimula, o parasimpático inibe. Tá claro a ideia? Tá claro a ideia? Então, vamos lá, vamos ver a figurinha, né, para ver se ajuda. Opa, mais um aqui. Aqui, né? Então, olha o que acontece. Os nervos que fazem parte do sistema simpático dilatam a pupila. Do parasimpático, contrai. O simpático inibe salivação. O parasimpático estimula. O simpático acelera o batimento cardíaco. O parasimpático retarda. Brônquios, né? O que acontece? Então, simpático, relaxa, você, né? Parasimpático, tá? Tudo bem? Certo? Estômago e pâncreas. Então, os movimentos peristálticos param, né? Com o simpático, com o parasimpático, estimula, tá? Simpático, quebra o glicogênio, vai aumentar pra caramba a glicose. Por quê? Porque para tudo isso aqui você precisa de quê, queridos? De muita glicose, muita energia, certo? O que o parasimpático faz? Inibe, certo? Faz você voltar para o relaxamento. Tudo bem? Certo? Bexiga urinária, o que acontece? Simpático, relaxa. Parasimpático, contrai. Então, queridos, prestem atenção, né? O que nós vamos ter aqui de importante? Isso cai na Unesp quase todo ano. Quando você tem uma pessoa simpática, ele é muito simpático, ela é muito simpática. O que uma pessoa simpática, o que uma pessoa interessante causa em você?
dilata a pupila, coração bate mais forte, você vai ter uma respiração mais suave, vai inibir o quê? O sistema digestivo, você vai ter mais energia no seu sangue. Entendeu a ideia? Tá? Então pense nisso. Você não precisa ficar decorando os dois. Pense numa maneira de relacionar as funções nos órgãos com o simpático, do modo como é a facilidade que eu tive na faculdade. Então, ela é simpática, o que ela causa em mim? Ela causa isso, tá certo? E o parasimpático, ele vai o quê? Desfazer. Lembre-se, ele é antagônico, tá bom? Ele é antagônico. Tudo bem? Ficou claro? Tudo bem, queridos? Certo? Bastante importante. Aqui, o que nós temos? É o contrário, desculpe. O mediador químico, né? Quem é o neurotransmissor do simpático, né? É a adrenalina, tá? Certo? E quem é o mediador químico do parasimpático? Acetilcolina. Então, o hormônio do susto, certo? O hormônio do susto é o hormônio do simpático, certo? É a adrenalina, é o neurotransmissor, tá bom? Quem é que vai fazer ele voltar ao normal, ele relaxar? Acetilcolina. Tudo bem? Então, o simpático, as terminações nervosas do simpático, né? O que é liberado ali? Adrenalina. Tudo bem? Adrenalina. Tem uma cena no filme Pulp Fiction, assistiram? Já? O Pulp Fiction? Então, vejam, tem uma cena que uma turma, ela cheirou tanta cocaína que ela está morrendo, o coração dela está parando. E o John Travolta pega uma seringa com adrenalina e espeta no coração dela e joga toda a adrenalina para dentro. O que acontece? O coração dela começa a bater e ela volta ao normal. Tá? Então, a adrenalina acelera o batimento cardíaco. É o hormônio do simpático, tá claro? É o hormônio do susto, é o hormônio da fuga, tá certo? Tudo bem? Quando a presa está fugindo do predador, no sangue dela você tem uma concentração maior de adrenalina do que acetilcolina. Quando ele acalma, ele sossega, uma concentração maior de acetilcolina do que de adrenalina. Tudo bem, queridos? Ficou claro? Então, os nervos do corpo, eles agem aos pares. Tudo bem? Então, você tem pares de nervos, né? Agindo aos pares. Esses nervos, tá? Esses nervos, eles podem estar estimulando ou inibindo. Quando eles estão estimulando, né? Eles fazem parte do simpático. Quando eles estão inibindo, eles fazem o quê? Parte do parasimpático. Ou o contrário. Sempre o que um faz, o outro desfaz. E de modo harmônico. Isso é importante. Ficou claro? Vai lá, David, pode perguntar, querido. Professor, as manifestações da ansiedade, por exemplo, ela é um fenômeno que ocorre no simpático ou é algo Isso. consciente mesmo? Não, não. Ansiedade nenhuma, cara, é consciente. Nenhuma. Entendeu? Síndrome do pânico, já ouviu falar? Síndrome do pânico, a ansiedade, são todas o quê? Involuntárias. Ninguém quer ter um descontrole por medo, entendeu? Ninguém quer ficar com a respiração curta de uma hora para outra. Né? Então, o que você faz? A pessoa está com uma crise de ansiedade, a primeira coisa que você faz, traga ela, né, para o teu peito. Abrace, né, a pessoa, ela também deve te abraçar, e você vai pedir para ela controlar, tentar controlar o ritmo da respiração dela com o seu. E aí você tem que ficar muito atento. Então você segura, né, nas costas dela, da pessoa, e aí você tenta regular. Faz isso, ó. Bem devagar. E aí você vai perceber que você consegue tirar ela da situação de ansiedade. Entendeu? Certo? Por quê? Porque não é voluntário. É involuntário mesmo. Tudo bem?
Mas, professor, o estímulo, por exemplo, quando eu tenho consciência de algo que vai acontecer, sabe? Tipo, algo do que pode acontecer, isso não seria algo consciente? O medo, mas quando dá o start, não mais. Entendeu? Você não consegue controlar o medo. Nada disso você controla. Entende? Então, a dilatação da pupila, a boca seca, você não controla nada disso. Entende? Agora, o corpo, ele identificou a situação do medo, tá certo? Isso sim, entendeu? Você fala, não, eu vou me controlar para não ter medo disso, certo? Mas a partir do momento que você identificou o medo, o que que acontece? O disparo é automático e é involuntário. Entendeu, não? Tá? Não tem jeito. Entendi. Tá? Valeu, professor. Uhum. Giovana teve uma dúvida aqui ou não, Gi? Você falou um clássico tal por causa do filme, é isso? Ou não tem dúvida? Não? Alguma dúvida? Não. Tá bom, então. Qual dos dois representa a pessoa simpática? O simpático. O simpático. Então, o simpático dilata a sua pupila, inibe a salivação, acelera o coração, relaxa a respiração, inibe o estômago e por aí vai. Tá bom? O parasimpático faz o contrário. Tá? Tudo bem, queridos? Tranquilo ou não? E aí, vocês estão aí? Resistindo, firmes e fortes? Mais ou menos, né? Tem um pessoal que está saindo aos pouquinhos, tem um pessoal aí que está cansado, e eu entendo perfeitamente. Vamos lá, então. Sistema nervoso autônomo, olha aqui. Olha lá, querido. Né? Então, você tem aqui os nervos, olha que interessante, ó. Simpáticos, ó, tá vendo aqui? Tá? Simpáticos, a localização deles, ó. Tá bom? E o que eles vão promover. Os parasimpáticos estão aqui no começo, ó, do tronco encefálico, da medula espinhal e no final, tá? Então, a maior parte dos nervos, né, da medula espinhal, né, principalmente aí na região torácica, né, lombar, né, estão associados com o quê? Com o simpático. A cervical, né, a cervical e a sacral com os parasimpáticos. Precisa decorar isso? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando dilata a pupila, fica grande, eu confundo sempre. Então, Aninha, é assim, ó, pupila contraída, beleza? Pouca luz, pouca luz. Quando você vai ter pupila contraída? Quando o dia tem muita luz, muita luz. Então, a entrada de muita luz pode danificar as células receptoras. Então, você fecha a pupila, você contrai a pupila, entra pouca luz. Porque aqui está muito claro. À noite, você dilata a pupila. Tem pouca luz no ambiente. Então, você vai perceber o máximo de luz que for possível. Entendeu? Para formar a imagem. Tudo bem? Ficou claro agora? Então, no ambiente muito iluminado, eu contraio a pupila. No ambiente pouco iluminado, eu dilato a pupila. Tá bom? Quando você vai no oftalmo, né, e ele dilata a pupila, normalmente você vai durante o dia, né? E fica uma coisa super embaçada, né? Por quê? Porque entra muita luz, você não consegue enxergar nada direito. Não é? Já dilatou, David? Ficou horrível, né? Não é isso? Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui? Não? Mais alguém com dúvida aí, queridos? Professor, Pode falar. Fala, essa, Felipe. essa divisão de tipo autônomo e somático servem só para os nervos motores? Porque, tipo, na minha cabeça, não sei se eu estou certo, mas os sensitivos vão ser sempre inconscientes, não é? Pois é, você está certo, né? Você está certo. Porque, na verdade, o que que acontece? Não tem como, né? Você vai perceber, né? O estímulo lá no receptor, né? Depois você vai propagar esse impulso nervoso até o centro nervoso, né? Então, o sensitivo não tem jeito, né? Ele acaba não recebendo essa classificação. É isso mesmo. Beleza, obrigado. Nada. Fala, David. Não, professor, eu esqueci de abaixar a mão, perdão.
Mais alguém? Felipe, tem outra dúvida? Não, pode falar, Felipe. Não, já foi, professor. Valeu. Tá bom, então. Legal. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, só para ficar claro, queridos, vamos lá. O sistema nervoso voluntário ou somático faz parte, compõe o quê? Os nervos, tá certo? Que vão enervar estruturas cuja função, a movimentação é voluntária, sou eu que quero, tá bom? Certo? Então, isso é bastante importante. Então, você vai ter o axônio chegando com as suas terminações nervosas ali na musculatura, por exemplo, porque você quer mover. Tá bom? Muito bem. No caso do autônomo, o que acontece? A ação do órgão é involuntária, tá? Involuntária. E o nervo que inerva determinada estrutura, né, e permite uma ação, né, ele vai ter o quê? O seu antagônico e harmônico, que é do parasimpático, simpático e parasimpático. O que um faz, o outro desfaz, tá bom? E aí, importante, olha o que eu escrevi aí para vocês. O sistema nervoso simpático prepara o organismo para o estresse. Então, põe uma coisa na tua cabeça, né? A gente precisa de um estresse mínimo para nos mantermos vivos. Só que um estresse muito intenso, ele pode arrebentar o coração, entendeu? Certo? É muito importante isso. E o neurotransmissor do simpático, que vai atuar nas sinapses e nas placas motoras do simpático, é a adrenalina. Não esqueçam isso. É o hormônio do estresse, da fuga, da luta. Tá bom? Tá certo? E depois que você tem o antagonismo, o que acontece? O parasimpático atuando, qual é o neurotransmissor que age? Acetilcolina, tá bom? Então, o que a adrenalina faz, né, permite a acetilcolina, né, ela inibe. Então, estimula um e o outro inibe, tá bom? Certo? Então, adrenalina, simpático, sempre. Acetilcolina, parasimpático, sempre também. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, finalizando já, né? Esclerose múltipla, tá bom? Então, é uma doença autoimune, né? Isso quer dizer o quê? Que você vai ter uma destruição de estruturas próprias do corpo. Então, a bainha de mielina, ela vai ser degradada, vai ser danificada, vai ser destruída. E isso quer dizer o quê? Vai lá, queridos. A partir do momento que isso ocorre, de cara, a condução saltatória deixa de ocorrer. Se ela deixa de ocorrer, né, a transmissão do impulso nervoso, ela fica muito lenta. Mas tem um outro problema, né? Por quê? Porque ora tem, ora não tem a mielina ali. Ela vai sendo degradada não de um modo constante, né? De um modo inconstante, como está na figura aí. Veja do nervo danificado, entendeu? E aí o que acontece? Isso não vai acontecer em todos os nervos ao mesmo tempo. Então você vai ter desequilíbrios, entendeu? Desequilíbrios. Uma coisa muito triste, né? Muito triste. O Stephen Hawking, aquele físico renomado, né? Ele tem esclerose múltipla, então ele vai perdendo os movimentos, ele vai perdendo o quê? A capacidade da fala, ele vai perdendo a motricidade, tudo que é efetuador, entendeu? Fala, equilíbrio, o andar, algumas musculaturas vão deixar de acontecer, o movimento delas vão deixar de acontecer, movimento visual, né, o que faz o olhinho virar para um lado, virar para o outro, tá certo? É musculatura estriada, né? Tá bom? Então, bastante importante isso. Então, a esclerose múltipla é um problema de perda de bainha de mielina. Tá claro? Muito bem. E Alzheimer, olha aí que interessante, né, gente? O Alzheimer. Então, o que acontece no Alzheimer? No Alzheimer, você vai tendo morte, né? Morte do tecido nervoso, né? Então, o Alzheimer é pior ainda, né? Porque, na verdade, o que acontece? Se você olhar bem aqui, ó, dá uma olhada, né? O cérebro são, né? O cérebro com Alzheimer e o cérebro bem afetado por Alzheimer. A massa, olha lá, a massa cerebral está diminuindo, né?
está diminuindo. Isso é péssimo, né? O córtex cerebral, que é onde eu tenho os corpos celulares, olha lá, dá uma olhada, está diminuindo. Então, né, que é a massa cinzenta. A massa branca, formada pelos neurônios, ela está o quê? Aumentando. Pelos axônios está aumentando. Então, pense nisso. O que vai acontecer em função disso? Você perde a capacidade de receber os estímulos e, portanto, os impulsos nervosos também. Porque você tem degradação dos corpos celulares, entendeu? Da massa cinzenta. Então, o que acontece? Você começa a deixar de perceber tudo, né? Tudo. E começa pelo cérebro. Então, você perde, né? Memória, você vai perdendo sensações, você vai perdendo equilíbrio, você vai perdendo motricidade e por aí vai. Tá bom? Tudo bem, queridos? Ficou claro? Tá? Muito bem. Parkinson. Então, você vai ter um problema associado a um neurotransmissor, tá? Um neurotransmissor. Então, o que a dopamina faz? Ela é um neurotransmissor associado com bem-estar. É um neurotransmissor associado com função cerebral, tá? Então, na medida que você tem menos dopamina, o que acontece? As funções cerebrais, elas ora funcionam, ora não funcionam. Então, você acaba tendo uma inconstância na função cerebral. E a inconstância na função cerebral vai te causar o quê? Vai te causar tremor, né? E o tremor está associado com o quê? Com o problema onde? Lá no cerebelo. Equilíbrio, entendeu? Coordenação, né? Dificuldade de locomoção também, né? Lentidão na parte frontal aqui do cérebro, tá? Então, são problemas associados com sistema nervoso, tá? Então, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson. Alzheimer, você vai tendo degeneração da massa cinzenta. Então, eu perco a possibilidade de perceber os estímulos e de gerar os impulsos, tá? No Parkinson, o que acontece? Eu deixo de ter um neurotransmissor. Então, as funções não ocorrem por falta de comunicação entre as células nervosas. E na esclerose múltipla, o problema é o quê? A bainha de mielina. Tá bom? Pode falar, David, por favor. Professor, a dopamina é um neurotransmissor que permite o quê mesmo? Você pode repetir, por favor? Na verdade, o funcionamento interno cerebral, né? Porque é um neurotransmissor que age, que está associado principalmente ao encéfalo, ele não age fora do encéfalo. Então, você não vai ver dopamina fora do encéfalo. Mas, professor, então por que só tem problemas em relação ao equilíbrio e não tem outros tipos de problema? Não, mas tem. Porque olha o que você tem. Você tem lentidão na percepção, inclusive, né? Você tem problemas de locomoção, que está associado à região frontal aqui do encéfalo. Você tem os tremores, que está associado ao cerebelo, por exemplo. É tudo aqui, Ah, justo. Entendi. Valeu, professor. tá bom? Muito bem. E é isso, tá? Então, paramos por aqui. Obrigado, querido, pela paciência de vocês aí, tá bom? A gente vai precisar de mais uma reposiçãozinha para ver sensorial e muscular. Mas como a gente já discutiu bastante sobre sensorial e muscular, vai ser mais curta, tá bom? Consigo dar os dois numa aula só, tá bom? Valeu, queridos. Um grande beijo, bom descanso para vocês, tá bom? Uma boa quinta-feira, boa aula, boas aulas, tá? E de manhã, cedo amanhã, tomem café. Acorda um pouquinho antes, tomem um café com leite e durmam bem. Beleza? Tchau. Tchau, Tchau, professor. professor. Obrigadão, hein? Boa Nada, semana. você também. Olha, a Bia perguntou um negócio aqui. Você está aí ainda, Bia? Então, Bia, é o seguinte, ó. Podemos chamar o parasimpático de feedback negativo? Não, não pode. Cuidado. Feedback só para hormônio, tá bom? Tá certo? Só para hormônio.
Então, você vai lidar com o simpático e parasimpático do modo que eu te falei. Eles são antagônicos. Antagônicos. Em que um faz, o outro desfaz. E harmônicos. Trabalham juntos na autorregulação. Tá bom, querido? Valeu, tchau, tchau.